Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias, novidades aí, atualizações do Vascão. No vídeo de hoje vamos falar aqui da interdição do Maracanã e o Vasco sendo o grande responsável por isso, né, cara? Segundo lá a dupla Fla-Flu. E também teve um jornalista que confirmou que o motivo do Maracanã ter sido interditado foi para evitar que o Vasco jogue lá. Vamos falar disso. Vamos falar também do jogo contra o Flamengo, que não será no Rio de Janeiro, já está marcado em outro estádio. Também a estreia do Payet, o Vasco corre quanto tempo para tentar regularizar o jogador para ele estar apto a jogar contra o Palmeiras. Vamos falar da saída do Alex Teixeira, que está praticamente confirmada. Também vamos falar aqui do Gabriel Dias, o estado clínico do jogador foi atualizado pelo Vasco. Proposta do Grupo City aí pelo Ryan. Fica aí até o final, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o motivo pela interdição por prazo indeterminado do Maracanã é para evitar que o Vasco mande o seu próximo jogo em casa contra o Fluminense no estádio, né? O Vasco vai fazer 2 jogos fora, vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque e depois vai enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova. E o próximo jogo do Vasco em casa seria justamente contra o Fluminense. E claro, o Vasco planejava em mandar esse jogo para o Maracanã, já que até agora São Januário segue também interditado, sem possibilidade de ter torcedores. E as informações desse jornalista é que realmente foi interditado para que o Vasco não utilize o nosso estádio, né? O Maracanã é nosso, cara. Com certeza isso é uma grande palhaçada se já não bastasse aquela nota ridícula lá do Fluminense falando que o estado do gramado do Maracanã foi causado devido à partida do Vasco contra o Atlético Mineiro, exclusivamente pela partida do Vasco, né, cara? Para eles, os jogos anteriores não tiveram relação alguma, não tiveram interferência alguma, né? O que é praticamente quase um crime acusar o Vasco dessa maneira, né? Infelizmente, aqui no Brasil, as coisas só funcionam devido aos interesses das pessoas envolvidas, né, cara? A gente tá vendo a palhaçada que o STJD tá fazendo com o Vasco, que a Justiça do Rio de Janeiro está fazendo com o Vasco, interditando São Januário, e a gente tá vendo que, obviamente, todos querem ver o Vasco afundado, né? Todo mundo quer ver o Vasco se lascar, literalmente, sem ter torcida em estádio, sem poder jogar sequer no estado do Rio de Janeiro, pode jogar em São Januário, mas sem torcida, o que é praticamente nada, né, cara? Jogar sem torcida, mesmo que seja no seu estádio, um campo que você está acostumado, mas, obviamente, não tem a mesma vibe de que quando você joga com o torcedor. A gente viu o espetáculo que foi no Maracanã no último domingo, né, cara? Infelizmente, a Justiça tá fazendo de tudo para prejudicar o Vasco. E devido a esse problema aí do Maracanã, que para eles o Vasco, que é o grande culpado, o jogo entre Flamengo e Vasco, que é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no Mané Garrincha, aqui em Brasília. Essa partida está prevista para acontecer no dia 21 de outubro, data em que o Maracanã estará fechado para o tratamento do gramado, visando aí a final da Libertadores. As informações que a gente tem é que a carga de ingresso será disponibilizada meio a meio, assim como foi no primeiro turno lá no Maracanã, né? Onde o Vasco tomou uma lavada, infelizmente. Agora a gente espera que o Vasco deu troco, né? O Flamengo está em uma péssima fase. A gente espera que até lá o Vasco consiga recuperar um bom futebol, já está recuperando, que o Payet já esteja 100% e que ajude o Vasco a vencer os Mulamba aqui em Brasília. Deixe nos comentários o que você acha desses problemas todos envolvendo estádios, o Vasco não podendo jogar em São Januário com o seu torcedor a seu favor e muito menos poder utilizar novamente o Maracanã. Pessoal, o exame confirmou uma lesão na coxa aí do lateral direito Gabriel Dias, né? E de acordo com o Globoesporte.com, o jogador deverá desfalcar o Vasco no mínimo aí nos 2 próximos jogos, né? Ou seja, ele ficará de fora do jogo contra o Palmeiras e também do jogo contra o Bahia. A expectativa é que ele volte no jogo contra o Fluminense aí. Jogador que não atuava há mais de um ano, justamente por ter sofrido uma lesão séria no seu joelho, voltou e o músculo do jogador não aguentou a partida pesada, né? O gramado pesado, chuva e o tempo de inatividade colaboraram para que o jogador tivesse aí essa lesão um pouco mais grave e torcemos para a rápida recuperação do Gabriel Dias, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai ser peça importante nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. O Vasco corre contra o tempo aí para acelerar a documentação e crê que a inscrição do Payet para o jogo contra o Palmeiras deverá sim acontecer. E o jogador precisa ter o nome publicado no BID da CBF até essa sexta-feira, porque se o Vasco conseguir registrar o jogador a tempo, só vai depender da parte física, condicionamento físico do jogador, se vai estar ideal para o jogo, aí ele ser relacionado pelo Ramon Dias, aí sim ele vai poder fazer a sua estreia com a camisa do Vasco, né? E agora vamos torcer aí para que o Vasco consiga registrar o mais rápido possível o Payet, para que ele consiga fazer a sua estreia nesse jogo, né? Um jogo muito importante, o Palmeiras ontem goleou na Libertadores, e com certeza não será um adversário fácil, né? Um pontinho ali
é de se comemorar e muito, porque é um jogo fora de casa contra um candidato ao título brasileiro. Com certeza o Vasco vai ter muitos problemas, mas claro, o torcedor confia aí no bom trabalho do Ramon Dias e que a equipe do Vasco consiga aí vencer o jogo, né, cara? Porque com certeza os 3 pontos seriam extremamente importantes nessa luta contra o rebaixamento. A rodada não foi tão boa assim, apesar do Vasco ter ganhado, o Vasco não progrediu tanto assim na tabela, né, cara? A situação permaneceu a mesma, a distância pro 16º colocado continua a mesma, de 5 pontos. Vale ressaltar que o Vasco ainda tem um jogo a menos com a data indefinida. Não sabemos quando o Vasco irá enfrentar o América Mineiro. Deixe nos comentários se você acha que o Vasco vai conseguir registrar a tempo aí o Paê para entrar em campo contra o Palmeiras. Bom, o Grupo City iniciou nos últimos dias os primeiros contatos informais na tentativa de avançar na contratação do atacante Ryan, jovem jogador do Vasco, avaliado hoje em aproximadamente 15 milhões de euros, 80 milhões de reais. A jovem promessa do Vasco já está sendo acompanhada há meses pela empresa que administra aí o Grupo City. Vale relembrar que esse grupo é responsável aí por vários clubes, entre eles o Bahia aqui no Brasil, Girona na Espanha, Troyes na França, time da Bélgica, no Japão e por aí vai, né? E claro, o grande time é o Manchester City. Pode ser, quem sabe, a ideia do grupo seja contratar o Ryan, pode ser que a ideia seja emprestar o jogador para algum clube emergente aí do grupo, né, cara? Como o caso aí do Girona, da Espanha, o Troyes da França, eu acredito que o Bahia talvez pode ser uma possibilidade. Claro, para no futuro o jogador defender as cores do Manchester City. Só que até agora não passa de conversas iniciais, a gente não tem uma certeza se vai acontecer ou não uma proposta oficial ou se já aconteceu para contratar o garoto Ryan, né? O fato é que o jogador perdeu algum espaço depois da chegada do Ramon Dias, não vem sendo mais relacionado. Se eu não me engano, ele deve ter até voltado para a base, porque eu não vejo nem mesmo nos treinamentos foto do jogador lá com o elenco principal do Vasco. Eu acredito sim que ele deve ter retornado sim para a base. Bom, e para fechar, vamos falar do Alex Teixeira, né? De acordo com a Rádio Itatiaia, o jogador não deverá ter o seu contrato renovado ao término do Campeonato Brasileiro. Totalmente sem espaço aí com o técnico Ramon Dias, ele deverá deixar o Vasco, já que sequer vem entrando nos jogos, né? Ele é relacionado para as partidas, mas não ganhou nem um minuto sequer em campo aí com o Ramon Dias. E a última partida que ele entrou em campo foi no jogo contra o Cruzeiro, que o Vasco perdeu em São Januário, no dia 8 de julho. E naquela oportunidade, o técnico do Vasco era o interino William Batista, né? Há quase 2 meses o Alex Teixeira não entra em campo e perdeu totalmente seu espaço, devido aí ao péssimo futebol que o jogador apresentou durante essa temporada. E claro, o condicionamento físico do jogador que deixa muito a desejar. Ele não ganhou nenhuma oportunidade com o técnico Ramon Dias e está totalmente escanteado lá no Vasco, né, cara? Ninguém nem lembra mais do Alex Teixeira e com certeza uma das contratações que impactaram no ano passado. O Alex Teixeira é um daqueles famosos crias que a torcida tanto fala por aí, que voltaram a São Januário, mas que não resolveram nada, né? A mesma coisa deverá acontecer com o Souza, com Allan Kardec, esses caras aí que o torcedor gostaria muito que voltasse para o Vasco, mas eu acredito que esses caras não rendem absolutamente nada para ajudar o Vasco. Poucos jogadores eu gostaria de ver de volta vestindo a camisa do Vasco, né? Felipe Coutinho, Alan, Douglas Luiz, eu acho que são poucos jogadores assim, porque eu fiquei bem frustrado sim com o Alex Teixeira, eu esperava que o jogador iria render muito mais. O jogador, por ser vascaíno, já tem uma grande carreira na Europa, lá no Shakhtar Donetsk, cara, eu esperava muito mais dele, infelizmente não apresentou nada e tá vivendo o ostracismo dentro do Vasco e não deverá ter o seu contrato renovado e sairá do Vasco ao final do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.